Olá, nono ano. Vamos lá dar continuidade à nossa aula. Bom, a gente está falando aí do continente europeu, né? Falamos no primeiro momento da Europa Ocidental e entramos agora no segundo momento na Europa Oriental. A Europa Ocidental a gente viu que é uma Europa influenciada aí pelo capitalismo, né? Considerando aí que é uma das razões para a divisão nessas duas regiões. E a Europa Oriental, uma região influenciada pelo socialismo, um sistema político-econômico, né, que influencia a sociedade, influencia o tipo de governo e por aí vai. E hoje a gente vai dar continuidade a essa questão da Europa Oriental e a influência que ela que ela teve da União Soviética, que é no período que ela foi dividida, que a Europa foi dividida em Europa Ocidental e Oriental. O lado ocidental era influenciado pelos Estados Unidos, capitalista, e o lado oriental influenciado pela União Soviética, socialista. Nós já vimos um pouquinho disso. Hoje nós vamos ver o fator principal que marcou e o nome que foi dado a essa marcação entre essas duas Europa, e vamos ver também o crescimento dessa potência que integra aí a Europa Oriental e que era a principal potência dessa região, e também o seu colapso, né? O que houve para ela enfraquecer e se desintegrar, já que a União Soviética era formada por 15 nações, né? Um grupo de 15 nações que tinha aí um governo central e que dominava aí, que dirigia e administrava todas essas 15 nações com a ideia e com a filosofia, com a ideologia do socialismo, ok? Então vamos lá para o nosso início de leitura. A gente vai compartilhar aqui o livro, a partir da página 385. E aí você acompanha aí com o seu livro, para você ir marcando o que for necessário. Vamos lá, página 385. Bom, no primeiro momento, o que marcou essa divisão aí entre Europa Ocidental e Oriental? A gente já vai começar logo daqui. A gente viu algumas coisas em relação a esses dois lados, essas duas regiões, e já fizemos uma introdução sobre a Europa Oriental. Então, e falamos um pouquinho sobre o que marca, né? No período em que se dividiu essas duas Europas, esses dois lados da Europa, essas duas regiões, essa divisão foi chamada de Cortina de Ferro, né? Aí, no título desse texto que a gente vai ler, está escrito assim: a Cortina de Ferro e o Pacto de Varsóvia. A Cortina de Ferro é o que marca ali a divisão entre Europa Ocidental e Oriental. Onde elas se dividiam, eles diziam que tinha uma cortina de ferro ali, é como se fosse os lugares que não se misturavam, não se misturavam, não dava para ultrapassar. É só um termo usado para verificar essa marcação e essa divisão. E o Pacto de Varsóvia era uma aliança militar entre os países, um pacto que tinha uma aliança entre os países socialistas para cooperar um com o outro, né? Uma aliança ou um acordo de cooperação entre os países socialistas. E assim como os países capitalistas também tinham, né? Então vamos lá. Como funcionava isso? Primeiro momento aí, vamos ler sobre a cortina de ferro. A expressão cortina de ferro, criada pelo ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill, nos Estados Unidos, em 1946, isso significa que logo após a Segunda Guerra Mundial, né, é utilizada para se referir à divisão da Europa em dois blocos, um capitalista e o outro socialista. A relação entre os blocos era pouco harmoniosa, e tal divisão foi acompanhada, inclusive, de alianças militares. Em 1949, com o objetivo de conter o expansionismo soviético, os países da Europa Ocidental, juntamente com os Estados Unidos e Canadá, firmaram o Tratado do Atlântico Norte, que é chamado de OTAN, uma aliança militar que envolvia o compromisso de auxílio em caso de agressão por parte da União Soviética. Em resposta à criação da OTAN, em 1955, foi firmado o Pacto de Varsóvia, na cidade de Varsóvia, na Polônia. Essa aliança militar entre os países
entre os países sob influência da União Soviética também se destinava à cooperação mútua em caso de agressão externa e ajudou a oficializar o alinhamento das repúblicas da Europa Oriental, né? Tendo aí Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e Romênia, a União Soviética e ao Bloco Socialista. O Pacto de Varsóvia, deixa eu baixar um pouquinho, o Pacto de Varsóvia foi extinto em 1991, juntamente com a União Soviética. A OTAN existe até hoje e, desde 1990, conduz operações em países não membros. Isso são marcas aí que ficaram desse período aí da chamada Guerra Fria, onde o mundo estava dividido em dois grupos de influência, partindo aí dessa divisão na Europa, já que a Europa foi o palco da guerra e esse distanciamento se deu pelo distanciamento das potências vencedoras da guerra, ok? A gente viu na semana passada sobre a questão da conferência de Potsdam que eles fizeram e não chegaram a um acordo sobre a divisão de áreas de influência na Europa e por isso acabou surgindo aí esse desconforto, esse atrito entre eles e acabou o afastamento gerando o que a gente chama de Guerra Fria. Então vamos agora para a nossa página 386. O apogeu e a queda do socialismo na Europa Oriental. A história do apogeu e da queda do socialismo na Europa Oriental esteve diretamente ligada ao destino da União Soviética, desde sua formação em 1922 até sua queda no início da década de 90. Então, olha só, a União Soviética ela foi formada quando estava terminando a Primeira Guerra Mundial, em 1917. Surge aí uma Revolução Russa em 1917 e a partir dali foi gerando a possibilidade, gerando as alianças, até que em 1992 formou de fato a União Soviética. Quando foi na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética entrou na guerra como aliada dos Estados Unidos e no final da guerra ela se afastou porque não chegaram em acordo de influência e por outros motivos de conflitos e atrito por causa das suas ideologias. E com isso terminou a Segunda Guerra Mundial em 1946 e logo em seguida entraram no período de uma Guerra Fria por causa dessa disputa entre os dois lados, ok? Então já existia a União Soviética desde 1922 e em 1946 ela só se transformou em uma potência que influenciou aí outros países com a busca de confirmar e expandir seu socialismo. Então vamos lá. A ascensão soviética. A formação da União Soviética foi seguida por um rápido processo de modernização. Entre a década de 20 e 50, exceto no período da Segunda Guerra Mundial, a superpotência soviética apresentou as maiores taxas de crescimento industrial do mundo e passou de uma monarquia atrasada para uma superpotência econômica e militar. Então, antes da Revolução, ela era uma monarquia atrasada. Depois da Revolução, formou a União Soviética e ela se tornou uma grande potência industrial, apresentou as maiores taxas de crescimento industrial do mundo. Então, era uma superpotência. Seguindo aí o segundo parágrafo. O sistema político e econômico da União Soviética baseava-se no controle do Estado sobre a economia, os meios de produção, vamos marcar isso aqui que tem a ver com a nossa questão, o sistema político e econômico da União Soviética baseava no controle do Estado sobre a economia e os meios de produção, exploração dos recursos naturais e o desenvolvimento de infraestrutura. Stalin, que era o líder, lançou planos quinquenais. A cada 5 anos, ele planejava como seria a economia daquele local, para orientar o desenvolvimento e coletivizou a agricultura. A abundância de recursos naturais e o desenvolvimento de setores metalúrgico e siderúrgico de alta produtividade representaram a base do rápido crescimento econômico soviético. Então,
favoreceu aí a União Soviética. No plano político, funcionava como um Estado de partido único formado pela União das Repúblicas Soviéticas, socialistas, autônomas que, em última instância, respondiam ao governo centralizado de Moscou, que é a capital da Rússia, isto é, ao Partido Comunista da União Soviética e seus líderes. Agora vamos para a próxima página. Aqui só tem os países aqui como funcionava, né? Os países que eram influenciados aí. Vamos para a página 389. Nesse período, a União Soviética cresceu aí, principalmente nos seus anos iniciais, de 1922, e até o período da Segunda Guerra, que houve uma ausência aí desse crescimento tão acentuado, e depois da Segunda Guerra ela também apresentou alguns índices positivos, porém, no final, já aí na década de 80, entre a década de 70 e 80, ela começou a apresentar um certo grau de fraqueza, e aí chegou ao seu colapso. Então vamos lá sobre o colapso soviético. De modo geral, o desenvolvimentismo soviético mostrou-se menos sólido do que o dos Estados Unidos, a partir da década de 70. Então, essa fraqueza no sistema começou a ser apresentada na década de 70. Diversos fatores são apontados para justificar a decadência do sistema socialista, verificada ainda com maior intensidade na década de 80. Então, quais são os fatores aí da decadência desse sistema socialista da União Soviética? Vamos lá. Então, aqui está, ó. A baixa produtividade agrícola, os gastos excessivos com a corrida armamentista, ou seja, eles se preocupavam com armamento por causa de um possível conflito, já que a guerra era chamada de Guerra Fria, não tinha um conflito direto, mas eles se protegiam e queriam avançar nas tecnologias, principalmente de armas, para se proteger e para apoiar seus aliados. E nisso eles investiam muito em armamento. Então isso enfraqueceu também o sistema, porque eles tinham baixa produtividade agrícola, os gastos eram excessivos com armamento, que é a corrida armamentista, e o parque industrial era pouco diversificado, ou seja, não tinha de todo o tipo de produção. Eles produziam mais questões que eram, primeiro, a indústria de base e também as coisas ligadas ao armamento, aos seus armamentos, né? Então, isso acabava faltando materiais básicos, que é, no caso das indústrias de bens de consumo, como eletrodomésticos, roupas e alimentos. São exemplos aí do que faltava. Então, vamos partir lá para a nossa resposta da Folha. A gente encerrar aqui, ok? Então, vamos lá. Sobre toda essa questão de divisão da Europa nessas duas regiões e toda essa ascensão e colapso aí da União Soviética, né? O crescimento e a queda da União Soviética, que é o principal líder dessa região da Europa Oriental. Vamos lá. Número 1 está lá pedindo o seguinte, ó, do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos, bloco ocidental capitalista e bloco oriental socialista. Como ficou conhecida essa divisão? Essa divisão ficou conhecida como Cortina de Ferro. A número 2, explique como a União Soviética administrava sua economia. Então, dentro do sistema socialista, como é que funcionava isso? Resposta, o governo soviético planejava o processo produtivo, o tipo de produto e a qualidade. Isso se chama economia planificada, ok? O governo soviético planejava o processo produtivo, planejava o tipo de produto e planejava a qualidade que o produto teria. Todo esse planejamento da produção tem a ver com a economia planificada, ok? E a número 3, quais os fatores levaram à decadência da União, à decadência econômica e política da União Soviética, a partir da década de 70? Fatores que levaram a isso: baixa produtividade agrícola, gastos excessivos com armamentismo e parque industrial pouco diversificado.
A parte da indústria que era mais fraca e que mais causou problemas sociais, revoltas populares e que foi enfraquecendo o sistema foi a fraca indústria de bens de consumo, ok? A indústria de bens de consumo deixava a desejar, ou seja, não supriam, as indústrias de bens de consumo não supriam as necessidades da população. E isso gerou um colapso, um problema que acabou desintegrando a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Então, estamos encerrados por cá. Até a nossa próxima aula. Ok. Fechamos.